Olá pessoal, é com grande alegria que nós efetivamente teremos nossa primeira aula. Não é uma aula inaugural, é aula mesmo, onde eu vou falar a introdução, né? E essa introdução eu vou dizer um pouquinho do histórico da função, né, da profissão de cuidador de pessoas. Vou dizer também como que anda a tramitação da lei, né? Quais são as características de um cuidador, quais são as vantagens e as desvantagens do reconhecimento profissional, quais são os defeitos que um cuidador não pode ter. Então vamos começar, né? Vamos começar com o histórico, né? Na realidade, todo mundo já passou por um processo de ser cuidado ou cuidar, principalmente as mães. Isso na natureza é comum. Na natureza nós temos a mãe que pare, né? O animal que está prenha, a fêmea, ela pare e ela tem um período em que ela vai cuidar. Alguns já têm uma certa autonomia, já nascem, já se desvinculam dos pais, dos seus progenitores e vão seguir sua vida. O homem é um dos animais mais dependentes, né, durante um tempo muito maior. Consequentemente, o homem ele foi criando vínculos de vários aspectos, vínculos de parentes. Então, se cuida da sogra, se cuida da mãe, se cuida da avó, se cuida da bisavó. Na natureza como um todo, na natureza selvagem, isso não acontece. Hoje nós temos o cuidador de pessoas com doenças raras, nós temos o cuidador de cadeirante. E se a pessoa, na natureza, né, se nós vivêssemos ainda como na pré-história, se nós nascêssemos com alguma deformidade, com alguma necessidade, sendo BCP, nós iríamos morrer, porque não teríamos quem cuidasse de nós. Então o cuidador não é uma coisa tão atual como parece, né? Mas ele começou a ser chamado de acompanhante. Então era o acompanhante de idoso, era uma pessoa que era paga para ficar o dia inteiro com idoso. No tempo do Império tinha as aias, tinham as bás, então tinha várias pessoas que eram responsáveis por cuidar, isso principalmente nos impérios, né? Tinha as pessoas que carregavam o pinico do imperador, tinha as pessoas que davam banho na imperatriz, tinha pessoas que punham o banho de leite da Cleópatra, e essas coisas. E a população com menor poder aquisitivo, ela não tinha nada disso, mas se cuidava dos avós, dos pais, dos anciãos de modo geral, e a gente vê isso através dos livros históricos, na China, no Japão, em Jerusalém, Israel. Então existia todo esse ato de cuidar, né? Depois disso, aí criou-se as babás. Então tinham as amas de leite, as amas secas, tinha de tudo. Sempre para a pessoa que tinha condição de pagar, ou de ter um escravo para amamentar seu filho. Então eram os acompanhantes. Teve um problema depois de alguns anos, porque o acompanhante era considerado um prostituído ou uma prostituída. Então nós temos até, historicamente falando, nós temos casos de acompanhantes que foram adotados pelos seus pacientes, aspas, porque o paciente não podia passar a herança, né, e como que deixar algum direito para esse acompanhante, que na realidade era amante mesmo. Casos, inclusive aqui no Brasil. Aí mais um tempo foi se passando, veio República e tudo mais, e desde 2006
corre um projeto de lei para se transformar a ocupação de cuidador de idosos em cuidador de pessoas, mas como profissão. Por enquanto, essa classe pertence aos empregados domésticos. Então, existe uma vantagem? Existe uma desvantagem? Nós precisamos verificar isso. Então, ao ser legalizada como profissão, já houve a mudança, né? Se for legalizado, já haverá a mudança de nome. Algumas pessoas queriam que fosse cuidador de pessoas com necessidades. Todo mundo tem lá suas necessidades, então toda a humanidade vai precisar de um cuidador. Aí, pessoas portadores de necessidades especiais. Não sei se seria correto. Cuidador social. O que é isso? Né? Foi um nome que foi cogitado. E por fim, no projeto de lei 11 de 2019, se eu não me engano, 2016, uma coisa assim, que foi para o nosso presidente atual, que pode mudar isso, foi invalidado, foi vetado o projeto. Então ele volta para o Senado para que tenhamos uma luz no fim do túnel e que realmente seja oficializado a profissão de cuidador de pessoas, que é bem abrangente. Então a vantagem é você pertencer a uma classe, ter um piso salarial e realmente saber quais são os seus deveres, quais são os seus deveres e seus direitos. Nós vamos verificar que com esse projeto de lei ou com a criação da profissão mesmo de cuidador de idosos, não vai ser mais uma coisa de você está sendo pago para fazer tudo isso ou você está sendo pago para não fazer nada. Então, as vantagens é você ter a objetividade, a clareza do que deve ser feito e como deve ser feito, por quem deve ser feito. Então, nessa introdução, na parte do histórico, então assim, vamos relembrar. Cuidador existe há muito tempo. Pelo menos uma vez na vida você já cuidou de alguém. Existe um projeto-lei, né, que tramita nos órgãos legislativos, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, para que essa profissão seja legalizada de forma clara, né, sem nuances. E quando nós temos isso, nós vamos ter também um piso salarial, uma outra vantagem. Como desvantagem, nós concorremos com outras classes profissionais que também são da área da saúde. Então, nós temos os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, que só eles podem aplicar injeções. Só eles podem ter procedimentos invasivos, que não é mais função do cuidador. Porém, também não é função do cuidador limpar a casa. A pessoa, ela vai ser paga para cuidar de uma pessoa doente, com uma doença que seja permanente ou que seja uma doença momentânea, como por exemplo a pessoa quebrou uma perna, uma clavícula, um quadril, então durante um tempo ela necessita dos cuidados de alguém. Nós vamos dar um tempinho e num segundo bloco eu estarei falando um pouquinho mais dessa parte de vantagens e desvantagens. Até mais, gente!